E é hora de dar tchau pro Ketchup. Depois de 60 dias passeando com a gente pela Itália, olha o estado do coitado. Mas temos um novo integrante. Digam olá para Chumbinho. É um T-800 também, só que ele é cinzinho, ó. Tem o banco azulzinho, tá zerado. É híbrido também, que é muito importante, né? Enquanto o Ketchupinho vai ficar aqui, tadinho. Ah, eu queria voltar com o Ketchup, Grude. Tchau, Ketchup. Muito obrigada por todos esses dias. Chegamos na neve, pessoal. Ferrou. Agora tá frio pra caramba de verdade. Estamos chegando no nosso hotel aqui, numa cidadezinha no meio das Dolomitas que chama Falconieri. E o Duda já errou o caminho do hotel, para variar. Queria andar aí tá ótimo para aprender. Bem perto nós estamos aqui, no nosso apartamento, tem um lugar aqui, é tipo uma pista para esqui, não é na montanha, tudo reto, mas eles ficam treinando ali. Parece que é a criançada que tá treinando. Falei pro Duda que pra mim tá perfeito. Perigo de cair, se matar, não tem nenhum. Tem muita gente treinando esqui aqui. Ó, o nosso hotel é aquele ali, que fica aqui embaixo das montanhas. Olha que lindo. Quebrou o Ketchup? Quebrou nada. Tá com sede. Que susto que você me deu. Não, se colocar uma aguinha aqui no Ketchup, ó. Pra parar a brisa. Tô jogando mais água fora aqui dentro. Agora nós vamos começar a subir nas Dolomitas. São as pedras super bonitas que tem aqui em cima, que é o símbolo aqui dessa região. Tá gelado hoje pra caramba. Nós paramos aqui para tirar umas fotos e olhar as coisas, super bonito. E sabe esse negócio aqui amarelo? Ele é para medir a altura da neve, vocês acreditam? Eu acho que deve nevar tanto aqui. Olha o tamanho disso, é mais alto que eu, não que eu seja tão alta, né? Mas é para medir quando a neve está muito alta, para as pessoas conseguirem andar na estrada aqui. Nossa, tá vindo um monte de carro agora que eu parei para gravar aqui. Não tinha ninguém passando nessa estradinha. Agora todo mundo resolveu passar. E deve nevar tanto aqui, voltando ao assunto, que isso aqui é para orientar as pessoas quando é o fim da estrada, porque senão elas podem cair lá embaixo, no penhasco. Neva pra caramba. Daqui 5 dias, 10 dias mais ou menos, vai cair uma nevasca aqui super forte, mais ou menos 1 metro de altura a neve. Então a gente vai aproveitar, conhecer essa região aqui rapidinho e sair daqui antes que fique com muita neve. Every day you make mistakes, but heroes know that's what it takes to find themselves, to save a friend, discover true love in the... Olha, de todas essas nossas andanças aqui na Itália, eu acho que Dolomites é um dos lugares mais bonitos da Itália. A gente vai subindo as estradinhas e vê as montanhas e os picos de neve. Ó, o Duda tá voando o drone lá atrás para mostrar para vocês que coisa mais linda que é esse lugar. É muito alto, a gente tá mais ou menos a 1020 metros acima do nível do mar. E você vai subindo por essas estradinhas. E lá embaixo você consegue ver a cidadezinha, está toda branca de neve, que é onde não pega muito sol. E agora é umas 3 horas da tarde, aí começa a ter uma neblina lá atrás, ó. Deixa mais bonito ainda o lugar. Nós estamos indo em direção à Cortina d'Ampezzo, que o nosso hotel é ali pertinho, pra gente passar a noite e amanhã continuar desbravando aqui a região das Dolomitas. Always listen to your heart, make your thoughts a work of art, climb a mountain if you... Essa previsão deu girassol. Ó, os próximos dias. Neve, neve, neve. -1 amanhã,
-2. Cadê as Dolomitas? Mas essa Dolomitas tá de brincadeira comigo. Sempre quis conhecer esse lugar, que é muito bonito. Da outra vez que nós estivemos aqui pertinho, em Trento, nós tivemos que voltar porque já estava na hora de devolver o ketchup. Eu tive que sair aqui de cima dos Dolomitas e voltar para Roma. São mais ou menos uns 600, 500 quilômetros. E agora, nessa segunda vez da viagem, nós chegamos a Dolomitas. Previsão ia ser de mais de 5 dias bons de sol antes de cair uma nevasca, que era o tempo perfeito pra gente ir embora. Aí acordamos hoje de manhã. A hora que eu abri a janela, olha isso, tá de brincadeira com a minha cara. O tempo tá completamente fechado. Não dá pra ver nada das pedras da Dolomita, só essa neblina. E vai ficar assim o dia todo. Aqui é uma estação de esqui que chama Pazvordói. Tá a 2.284 metros de altura. É alto pra caramba. Tem umas pistas de esqui iradas aqui. Esfriou pra caramba. Parece que nós estamos dentro de um congelador. Dá pra ver os picos das Dolomitas. A gente vai passar daqui a pouco numa estradinha que chama Dolomites, que é bem serpente assim. Ah, muito lindo esse lugar. Um dos lugares mais bonitos de estradas que nós já passamos. E olha que com a Jubi nós passamos em várias estradas legais. Estávamos passando com ketchup ali na estrada e daí do nada a gente viu um negócio meio de gelo gigante. E nós paramos para olhar o que era. E era... O que é isso ali? Isso aí era uma fonte. Era. Daí congelou. Pra vocês terem noção do frio que está esse lugar. Nem nevou ainda, deve estar umas 2 semanas sem nevar aqui, né? Congelado, tá bem frio hoje. Mas isso aí, nós vamos continuar a nossa viagem até Bolzano, que é mais uma cidade aqui da região do Alto Adige, do Trentino, que é super bonita. Nós vamos ficar uns 2 dias lá agora, pro Dudu trabalhar um pouquinho, né? Porque afinal de contas, alguém tem que trabalhar. Resolveu mudar de planos. Só que não dá pra sair dessa região. Olha só essas montanhas, é tão bonito. Quando que a gente vai ter a oportunidade de vir aqui de novo? Em outubro do ano passado a gente passou por um lugar que tinha uma rota que chamava Rota Romântica na Alemanha. E a gente falou, não vamos sair da Itália, porque a gente tá com a Joy na Itália e a gente vai fazer a Itália inteira para conhecer o máximo que a gente pode da Itália. Mas a gente mudou de ideia. Então agora a gente tá indo ali para a Alemanha, no norte. A gente vai fazer Rota Romântica, que a gente sempre ouviu falar, que passa por cidades assim muito, muito bonitinhas. A gente passou assim no trem, deu para ver de longe tudo, mas a gente tá de carro agora, então com ketchup dá pra gente parar nas cidadezinhas. Vamos ver como é que vai ser. E em mais ou menos 5 km a gente vai entrar na Áustria. Acelera, ketchup! Vai lá, ketchup! Ketchup tá acelerando tudo agora. Passar a barreira do som aos 40 km por hora e vamos chegar e passar aqui da Itália pra Áustria. Aí, mais um! Aê! Como você tá se sentindo chegando na Áustria? Ai, eu tô me sentindo austríaco! Você sabe alguma palavra em É alemão, né? Fala na Áustria. Guten Morgen. Guten Morgen. Benvenuti, welcome, welcome. Ah, tem 3 línguas. Falo até inglês aqui, então não vou botar peixe fora da água, porque o meu italiano continua ainda médio. Mais ou menos. Médio. Não tá muito bom. Duda tá abastecendo ketchup, porque eu pesquisei no Google e parece que é mais barato aqui na Itália, na Áustria, do que na Alemanha. Congelando? Tô. Quanto tá a gasolina aí, Du? Aqui tá 1,69. Sabe o que é mais barato que lá? Gasolina na Áustria é mais barato que na Itália.
formas de ir pelas estradinhas que tem ao redor das pistas rápidas, que além de você pagar, tem um movimento pra caramba de carro e você quase nem aproveita as vistas bonitas, né, Gru? Muito mais legal, né? Pelo lado você vai, assim, bem mais devagar, mas pra mim, assim, eu tô indo numa velocidade boa. E ninguém fica buzinando, tentando me forçando pra andar mais rápido. Esse bilhetinho tem a vista linda aqui, ainda dá pra ver outra estrada. Deixa eu contar um negocinho pra vocês aqui. Lembram da Jubi? O Duda andava muito devagar com a Jubi. Andava mais ou menos 70, 80 por hora. Ok, concordo com ele que a Jubi era uma van grande e tal, era mais seguro andar devagar. Mas o Ketchup ele pode acelerar. E ele anda mais devagar ainda, vocês acreditam? Ele anda mais ou menos 50 por hora. Às vezes os caminhões na pista começam a buzinar pra ele, porque ele tá muito lento. Mas eu consegui achar uma explicação plausível pra isso. Eu acho que o fato da Joy andar sempre devagar, o Duda, depois que ele parou de trabalhar e a gente foi morar na Joy, eu sinto que ele é uma pessoa muito mais calma, mais tranquila, não é estressado. E daí eu acho que reflete no carro, que ele anda igual uma lesma na pista. Às vezes eu fico até nervosa. Correção, eu não parei de trabalhar. Eu parei de trabalhar no mundo corporativo, que era muito estresse, assim, diante. Agora ele trabalha lá na Joy, sabe? Com o barulhinho da água, das ondas. É bem estressante trabalhar de dentro da Joy. Bom, agora estamos passando umas estradinhas, na verdade acho que é dentro de um vale. E a gente adora passar por essas estradinhas, porque além de ser mais bonitas, o Duda poder andar mais devagar, não tem pedágio nessas partes. Mas a Itália a gente paga muito pedágio quando você vai nas pistas rápidas. Então eu acho que nós já economizamos mais ou menos uma média de uns 80 euros só de pedágios. E a gente vai aproveitando as estradinhas que são muito mais bonitas e legais. Parou. Bom, essa é a desvantagem da estradinha. Mas uma outra vantagem da estradinha é que você anda menos. Nas estradas grandes, elas não vão assim pelo meio fazendo assim, ela vai reto, só que ela dá uma voltona. Você anda uns 30% a menos de quilometragem quando você vai por essas estradas de dentro aqui. Pessoal, quero ver a montanha, o tamanho dessa nuvem. Ó, sério. Delícia. Tava imóvel aqui. Mais uma, sem parar. Quantas vezes já foi parado pela polícia? 0. É que eu ando na limite de velocidade, eu respeito. Só nessa vez eu tô um pouquinho acima, por isso que eu fiquei tenso e não quis frear, né? Pra dar na cara. A polícia vai querer te parar porque você tá andando muito devagar. Isso pode Tem alguma ocorrer. coisa errada. Só as estradinhas de novo de serpente e zigue-zague. Essas são as mais legais, tem as vistas mais bonitas. Haja abraço. Ó, pra vocês entenderem como é que é, ó. Tudo sai da estrada pros carros passarem. Agora estamos passando em Innsbruck. Innsbruck é uma cidade aqui da Áustria. Nós já estivemos aqui no inverno passado. Nós passamos por aqui de trem e de ônibus, eu acho. De novo. Destra. Taca-lhe pau, Bru. 120 a... Não, é 120 agora a velocidade. Vou socar o pau nesse ketchup na automática, né? Bru, você não fala essas palavras.
Eu tô na Alemanha agora, eu vou acelerar tudo que eu posso. O ketchup nunca fez isso na vida, ele vai chegar a 220 km por hora e ó. Mas a autobahn ficou lá atrás. Mas quando a gente sair amanhã dessa cidadezinha que chegamos agora, que se chama Füssen, eu tô praticando meu alemão também. O que tem de legal pra fazer em Füssen, você sabe? Comer chucrute. 40 dias que a gente tá viajando com o ketchup. A ideia inicial era fazer toda a Itália, mas a gente cansou um pouquinho da Itália e veio parar aqui na Alemanha. A ideia no início era fazer só a Itália com o ketchup. Nós começamos lá embaixo, no sul da Itália, fizemos a Costa Amalfitana, passamos por Roma, fizemos as Cinque Terres, Toscana, que é linda demais. Os melhores vinhos do mundo estão lá, segundo a nossa opinião. E a gente prometeu pra gente mesmo que a gente não ia sair da Itália, a gente só ia explorar a Itália. E o que aconteceu? Nós saímos da Itália, nós passamos ali as Dolomites, um dos lugares mais lindos da Itália. Eu já tinha meio que um roteiro pronto há anos. Tem que devolver o ketchup, porque o ketchup vai já estar há 2 meses com a gente. E a locadora mandou um e-mail e falou, ó, vocês compram o carro, vocês vão continuar a alugar ou devolve, né? Então a gente vai devolver ele daqui a 13 dias. Então a gente só tem 10 a 11 dias para fazer essa rota. Todo mundo começa fazendo a rota lá por cima e deixa por último essa cidade aqui, que ela é uma das mais especiais da Rota Romântica, porque tem um castelo. Eu não sei falar o nome dele, mas o Duda vai colocar o nome aqui embaixo. Ah, boa! Vai, porque é uma palavra gigantesca. Em alemão não vou nem me atrever a falar. Mas é o castelo mais bonito da Alemanha. E a Disney se inspirou nele para fazer o filme da Cinderela. Você acredita? Por hora, hoje nós estamos dando uma voltinha aqui no centrinho da cidade, que é super bonitinho, para variar, né? As cidades da Rota Romântica é uma mais bonita que a outra. Então a gente vai dar uma voltinha agora para conhecer. Olha, já tem roupa do Oktoberfest nas vitrines. Aliás, se você não viu o vídeo do Oktoberfest, vejam, dei risada. Porque foi de perder a caixa preta, literalmente, né, Duda? Uma placa aqui, ó. Não entendo palavra nenhuma. E tem uma escada aqui, que vai ali pertinho do rio. A gente vai descer. Eu acho que não tem problema. Se não pudesse descer a escadinha, provavelmente aqui ia ter uma caveira, um X, qualquer coisa. Nada, vamos com tudo. Descobri a tradução, porque tem várias essa placa aqui. Daí fala assim, ó, o Google Tradutor traduziu. Se tiver alguém que fala alemão aqui, traduz certinho, por favor. Falou assim, ó, o caminho não está limpo. Comprometa-se por conta própria. Perigo. Deve ser quando neva aqui pra caramba, né? Que deve ficar escorregadio. Mas hoje tá bem tranquilo e vamos passear pelo caminho que ele não está perigoso. Tem a sensação de ficar com masmorra. Qual que é antes? Coloca a cabeça ali. Agora pensa num rolê aleatório. É o meu, o do Duda e o do ketchup. Ontem, né? Estávamos indo pra Rota Romântica na Alemanha, pra fazer a Rota Romântica por uns 10 dias. E aí, nós lembramos que daqui 7 dias a gente tem que devolver o ketchup. E de lá de cima da Rota Romântica até Roma, que é onde a gente tem pra devolver o ketchup, é longe pra caramba. Ia dar mais ou menos, acho que uns 600 quilômetros pra mais. Duda vai me corrigir aqui embaixo quanto é, porque eu não lembro. Daí nós pensamos, vixe, subir tudo isso depois pra voltar pra Roma pro ketchup vai ser difícil. Aí o que nós fizemos? Resolvemos começar a descer. Começar a descer com o ketchup sentido Roma. Daí estamos descendo, passamos por São Moritz. Chegamos na Suíça. Todo mundo fala,
estou esquiando em São Moritz, não sei o que lá, é bonito pra caramba. Realmente é bonito. E olha, eu vou te falar, pra mim esquiar aqui em São Moritz precisa ter bala na agulha, porque o lugarzinho caro. Chegamos aqui, daí como sempre, né, a gente vai tentar pegar hotel de última hora, né? Se ferramos, porque os hotéis aqui são caríssimos. Mais ou menos de 700, 800 euros pra cima. Vai até 3.000 euros a diária do hotel aqui. Aí nós falamos, acho que eu prefiro pegar esse dinheiro e comer tudo em hambúrguer. Só paramos aqui pra dar uma olhadinha na cidade, pra conhecer. Tem um lago congelado lindo ali na frente. Todo mundo fica patinando, esquiando, jogando futebol em cima do lago congelado. A gente vai lá dar uma olhadinha. Daí vai pegar o ketchup e vai começar a descer. As cidadezinhas que tem aqui pra baixo são bem mais baratas. Ó, eu gostei, só esqueci meu esqui dessa vez pra fazer uma esquiada nessa montanha. Parece ser bem legal aqui, viu? Lembra que eu falei pra vocês do lago congelado? Aqui, ó! Isso aqui é um lago gigantesco, super congelado. As pessoas vão caminhar com cachorro, criancinhas. Tem um pedaço do lago lá atrás que já tá descongelando. Como a gente não está com o sapato certo, só vai dar uma voltinha aqui no meio e vai embora pra não cair uns tombos aqui. Embora e nós viemos dar uma olhadinha mais nos hotéis só para ter certeza que o preço não baixou. Mandei no app do Hotel Tonight pra ver se consegue umas promoções muito boas. Tá rolando. Olha isso. Eu vou roubar ele. Eu vou colocar ele aqui, ó, dentro do meu casaco, que é a mesma cor. Vamos ter um cachorrinho. E é hora de dar tchau pro Ketchup. Depois de 60 dias passeando com a gente pela Itália, olha o estado do coitado. Mas temos um novo integrante. Digam olá para Chumbinho. É um ticoetinho também, só que ele é cinzinho, ó. Tem o banco azulzinho, tá zerado. É híbrido também, que é muito importante, né? Enquanto o Ketchupinho vai ficar aqui, tadinho. Eu queria voltar com o Ketchup, Grude. Tchau, Ketchup. Muito obrigada por todos esses dias. Bom dia, Italiazinha. Depois de alguns dias parados aqui na Itália, estamos perto de Milão e Turim, e estava chovendo muito essa semana. Nós resolvemos alugar um apartamento, uma casa. Uma das coisas ruins de viajar no inverno aqui na Europa é isso, que às vezes começa a chover, começa a nevar e não tem o que fazer. Então, o mais inteligente foi ficar parado, aproveitar para trabalhar um pouquinho, colocar os vídeos do YouTube em dia. Depois de toda essa chuva, tá para cair uma neve essa próxima semana de mais ou menos 1,5 metros. Tivemos que mudar o nosso roteiro de novo. A ideia era ir com o Chumbinho lá para as Dolomitas de novo, que é lindo aquele lugar, tem muito lugar ainda para conhecer. Mas a neve não vai permitir. Qualquer lugar que a gente for que tenha montanhas vai estar nevando pra caramba. Então mudamos totalmente a nossa rota e agora nós vamos sentido França. Isso mesmo, Paty, sentido França. Mas não será só isso, não. Nós vamos mostrar os lugares que mais curtimos na França. Dar um pulo até a Suíça antes de voltar para a Itália e seguir para 2 cidades que tínhamos deixado para trás. E queremos muito conhecer no sul da Itália, Alberobello e Matera. Interessante, Matera, vocês sabiam que ela já foi considerada a vergonha da Itália na década de 50. Nos vemos no próximo vídeo.